Olá pessoal, meu nome é Ricardo Pereira, consultor da Deverum, consultoria organizacional, e estamos iniciando mais um cast. Nesse programa eu entrevisto profissionais dos mais diversos lugares para a gente falar sobre gestão organizacional e outros temas relacionados principalmente à nossa vida profissional. Aqui eu procuro trazer questões para a gente refletir, para a gente gerar algumas respostas a essas reflexões, além de outros tipos de conteúdo que possam ser úteis para quem acompanha a gente. E hoje eu vou conversar com o Chico Assis, ele que é filósofo, eticista, professor, consultor e especialista em ética e moral. Olá, Chico, seja muito bem-vindo ao Deveruncast e eu já te agradeço por disponibilizar seu tempo para compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, da sua história e do seu conhecimento. Oi, Ricardo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre esse tema ética e moral que eu gosto tanto e vamos tentar esclarecer um pouco as confusões que existem sobre esses temas. Exatamente. Então, já começando, né, esse nosso bate-papo, Chico, e eu, lógico, né, já te agradeço, como eu falei, né, por estar com a gente, porque é um assunto que eu também gosto bastante, tenho muita vontade de compartilhar o máximo que eu puder, e nada melhor do que falar com alguém que já está há anos tratando do assunto e é especialista, né? E já começando esse nosso bate-papo, fala para nós quem é você, se você puder até falar a sua idade, se não quiser falar, não tem problema, mas eu peço porque tem muita gente que se identifica e às vezes acha que já está numa idade que não pode fazer mais nada da vida. E, enfim, eu tento trazer um pouco disso para cá também. Então, falar um pouquinho quem é você, sua idade, contar um pouco da sua história e da sua trajetória profissional até o momento atual. Depois a gente segue com as questões para reflexão. Ok. Bom, eu não tenho problema de falar da idade, muito pelo contrário, tenho orgulho de falar dela. Eu tenho 61 anos, vou fazer agora, dia 10 de outubro, 62. Uhum. Sou casado, tenho 3 filhos, 2 do primeiro casamento, que já são mais velhos, um tem 33, outro 28, e uma menina agora que eu adotei faz 2 anos. Poxa, que E legal. que é minha felicidade aí. Eu comecei meus estudos em comunicação social, depois fiz administração e dei aula, fui executivo de empresas nacionais e multinacionais. E aí Uhum. um dia abri minha consultoria, lá em 2004. Legal. Em 2002 abri minha consultoria, tem 17 Uhum. anos agora. Dia 4 de outubro vai fazer 17 anos. Olha No só. primeiro momento, minha consultoria ela era voltada para gestão só, né? E Uhum. aí eu vi que algumas coisas na gestão davam certo, outras coisas não davam, e eu queria saber por que o ser humano tem essa vontade de ser autoral, né? E aí Uhum. eu fui estudar filosofia. Aí eu não sei se eu fiz a coisa certa, hoje eu sei que eu fiz, mas na época aí me apaixonei pela filosofia. Fiz licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutorado. Que legal. E eu vi que dava para, eu já tinha mais de 30 anos de atividade, e eu vi que dava para conjugar filosofia com administração, e aí eu montei minha consultoria, que chama hoje Aprendendo a Pensar, Uhum. com esse foco, né, levando a filosofia, porque os problemas já existiam no passado, e na verdade a gente só modificou algumas coisas com a administração, né? E a Uhum. partir daí a gente leva para as empresas algo diferente em relação à consultoria ortodoxa. Legal. Nós ficamos muito focados hoje em ética e moral para levar a implantar cultura ética e moral dentro das organizações. Uhum. Show de bola, Chico. Sua história é realmente um exemplo aí para quem quer trabalhar, né, com esse tipo de coisa, né, sabendo que é possível. Às vezes a gente pensa, como é que eu vou fazer, né, para juntar, por exemplo, que nem o seu caso, administração com filosofia, né? E a gente vê que essa possibilidade existe. Existe E, mesmo. e já entrando nas questões para a gente refletir, primeiro vamos esclarecer, né, os termos e as suas devidas diferenças, né? Então, o que seria ética e o que seria moral? Então, nós temos um problema de entendimento disso,
Só para contextualizar, em 1964 a filosofia saiu do ensino. Uhum. E com a saída dela saiu a ética moral, que o campo da ética moral é a filosofia que estuda, define e tal. Uhum. E de lá para cá a gente não aprendeu, a gente mistura um pouco o valor familiar, valor religioso, valor cívico com os conceitos de ética e moral, que não tem nada a ver. Na Uhum. verdade, a gente tem uma trajetória da ética aí de 2.500 anos, lá de Platão até hoje. E Certo. aí a gente pode concluir hoje o que esses filósofos trouxeram para a gente, que a ética ela vai tratar do bem comum com viés universal, ou seja, de temas em que podemos tratar e verificar dentro da ética que eles estão em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é país. Não Uhum. existe uma ética brasileira, uma ética japonesa, americana, seja lá o que for. Ética é ética e ponto. Então, os Certo. temas que têm valor universal, como a gente falar sobre amor, corrupção, educação, quando a gente fala de corrupção, corrupção é no Brasil, é na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então, é um tema que a ética trata, né? Uhum. É, já a moral, ela é diferente, ela é de um grupo de pessoas. É o que aquele grupo de pessoas estabeleceu como certo e errado que devem ser seguidos. As leis são morais, os códigos de conduta empresariais são morais. Por isso que é errado falar código de ética, porque Uhum. não existe um código de ética para uma empresa. Na verdade, existe um código moral ou um código de conduta, né? Então, Uhum. a diferença básica é que a ética trata do bem comum com viés universal e a moral vai tratar do certo e errado com viés singular, do grupo, ou seja, Uhum. do que aquelas pessoas estabeleceram como combinados. Entendi. Legal. E qual que seria a importância tanto da ética como da moral para a nossa vida particular e para a nossa vida profissional? O que que você diria para a gente nesse sentido? Então, a ética, a importância é vital, né? Se o ser humano, já dizia Saramago, né? Ele falava assim, a única evolução possível é a evolução ética, o resto é acumular bens. E quando ele fala isso, ele está falando que a ética é um processo evolutivo. O Uhum. resto é resto mesmo, não tem nada que define um ser humano evoluído como do ponto de vista ético. Uhum. Como não existe 99% ético, ou se é ético ou não é, então é a missão, acho que mais difícil da humanidade é assumir essa postura ética perante o mundo. Ou seja, Uhum. uma postura que visa o bem comum de todos, inclusive o seu, né? Uhum. É, do ponto de vista moral, também é extremamente importante. Por quê? As leis passam com o tempo. As leis, levando em consideração que as leis são morais, elas passam com o tempo, elas ficam desatualizadas. Para você agir moralmente, então você tem que atualizar essa lei para o dia a dia, para o que está acontecendo no dia a dia. Uhum. E isso, por isso é vital que o ser humano entenda qual é a postura moral do seu país ou do conjunto de condutas estabelecidas para ele propor mudanças, para ele propor para o deputado, para o vereador, etc., mudanças naquela lei que elas sejam atualizadas do ponto de vista ético, né? Que elas Uhum. atendam essa demanda ética que a gente tem, né? Ah, entendi. Legal. E falando num contexto mais de organizações, né, e empresas, e a questão da sociedade como um todo, a importância da moral serem trabalhadas, essa questão que você comentou de desenvolver uma cultura ética e moral, né? O que que você poderia dizer para a gente sobre essa importância, tanto para a sociedade como para as organizações? Acho que para a sociedade você acabou de falar um pouquinho, mas com Uhum. relação a empresas, né? O que que você poderia dizer? As organizações têm o que a gente chama da ética aplicada, né? As organizações elas têm um papel fundamental na sociedade, porque você passa mais tempo dentro de uma organização e você acaba levando aqueles valores daquela organização para o seu entorno. Não dá Uhum, para separar. Você fala assim, dentro da empresa eu sou uma pessoa, fora da empresa eu sou outra. Você consegue às uhum, vezes isso por um tempo, depois você não consegue mais. uhum, Então, como é que você pode aceitar uma empresa roubar ou ter caixa 2, ou seja lá o que for, e fora do trabalho você é um ser humano honesto?
É, Não tem como dividir isso. Então, às vezes você fala assim, mas se eu falar alguma coisa, eu vou perder o emprego. Você fala, bom, mas você está assumindo essa, essa deficiência, esse vício da empresa de ser antiética e imoral, você está assumindo isso para a sua vida, de uma é, forma ou de outra. Né? Então, a importância da ética e moral dentro das organizações ela é total. Porque se é uma organização que não for ética, ela só vai reunir em torno dela coisa ruim. uhum, Ela vai reunir fornecedor que vende carga roubada, ela vai reunir funcionários que roubam, ela vai só reunir gente ruim dentro dela. sim, Ela vai querer comprar fiscal o tempo todo e assim sucessivamente. uhum, Viver numa empresa assim deve ser um tormento desgraçado, mesmo que você seja uma pessoa que não leve em conta a ética, deve ser um tormento desgraçado quando se trata dos seus filhos, da sua família. Como é é, que você explica para o seu filho, ou quando seu filho fizer alguma coisa errada, como é que você explica que ele está fazendo algo errado se você trabalha num negócio pernicioso, né? Então, é, a ética, as empresas que não forem éticas, elas estão com o futuro contado, elas têm prazo de validade. uhum, O mundo já não tolera mais ficar negociando com empresas que não são éticas. Você vê é, agora esse exemplo da Lava Jato com as construtoras, Odebrecht, sim, OAS, etc, etc. Você vê o quanto essas empresas perderam e os seus funcionários que estavam envolvidos perderam com isso, né? A uhum, sociedade perdeu porque ela gerava, hoje ela gera 1/10 do emprego do que ela gerava. A sociedade perdeu, todo mundo perdeu, né? Por um uhum, problema de falha ética aí no processo. Então, sim, a ética e a moral dentro de uma empresa é questão de sobrevivência. Todo mundo confunde, se uma empresa for ética, ela não consegue dar resultado. Mentira. uhum, Várias empresas no mundo, e aqui no Brasil também, têm uma postura ética louvável e dão resultados, com atingem certeza. os seus resultados operacionais com tranquilidade. Uhum. Não, legal. É, eu acho que já está um pouco arcaica essa questão de achar que para fazer negócio você precisa ser antiético ou aético, né? Eu acho que agora já mudou. Inclusive eu, sendo uma pessoa um pouco mais nova, eu já tenho tido bastante contato com essas questões de ética, de moral. Inclusive foi assim que eu cheguei até os seus conteúdos, até você. E eu acho que, assim como eu, muita gente tem sido atingida e tem mudado essa visão, né? É ótimo, porque é uma visão que o mundo fora do Brasil já está atuando com bastante força. Né? Então, Aham, é comum empresas, mas é que é pouco divulgado. Mas se você acessar o site da Global Ethics, que é uma aham, organização internacional, você vai ver que é muito comum empresas deixarem de fazer negócio no Brasil não por qualquer outra coisa, não por medo do mercado, não por medo do governo, não por medo da economia, mas por medo da ética. Quando é, ela entra em contato com alguma empresa que quer fazer negócio e ela pede algumas informações do ponto de vista ético, tipo código de conduta, política de governança, tal, e ela vê que a empresa não tem nada, ela uhum, foge, aham, porque ela não vai querer fazer negócio com alguém que não valoriza isso. sim, Então, se a empresa entrou no mercado e fala, nós vamos fazer negócio no mundo, mas não se estabeleceu ainda como uma empresa ética, dificilmente vai conseguir. é verdade. Chico, eu agradeço sua contribuição. Nosso tempo aqui é curto, justamente para a gente dar uma palhinha, para a gente lançar algumas pílulas para o pessoal que estiver nos Uhum. ouvindo sobre algum tema, para a gente refletir um pouco. E aí fica a dica para o pessoal se envolver mais com esse tema, que eu acho que é extremamente importante, por tudo que a gente já tem acompanhado de escândalos, mas não só isso, justamente pelo que você falou, que é algo que traz ainda mais resultados positivos, e isso não só para as organizações, mas para a nossa Bom, vida pessoal como um todo, né? E a minha dica para o pessoal, eu já agradeço sua participação, Chico. Foi muito bom ter você aqui com a gente nesse bate-papo rápido, tá? Se você quiser dar algumas considerações finais, se você quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. eu convido os ouvintes, né, a entrarem no site
Uhum. chicoassis.com.br ou Ótimo. no da Aprendendo a Pensar, no LinkedIn, e participar do evento que a gente faz a cada quinzena aí sobre ética, discutir ética aí em 30 Sim, minutos, é um bate-papo legal, tal, você tem participado e outras pessoas sim. também. Eu convido as pessoas a participarem disso, porque é bastante interessante. Acho que quando você publicar o podcast, você pode pôr aí o endereço para a turma entrar e vamos fazer uma corrente aí de compreensão da ética para divulgar isso para todo canto aí. Não, perfeito. Com certeza, vou divulgar sim, vou divulgar seus canais. Já divulgo aqui, inclusive, para o pessoal, quem estiver nos ouvindo, sigam o Chico no LinkedIn, né, Chico Assis. Eu vou colocar lá o link também no comentário, mas é linkedin.com/in/Chico Assis. E aí eu coloco os demais canais, sim, os seus canais, tá, Chico? Te Tá agradeço legal. muito por esse momento. Imagina. Também peço para o pessoal seguir a Deveron e o meu perfil no LinkedIn é Deveron Consultoria Organizacional e Ricardo Ribeiro Pereira. Essa é a principal rede que a gente utiliza para divulgar os trabalhos. Então, sigam lá que em breve o podcast vai estar divulgado por lá, além de outros que a gente já gravou e de outros conteúdos também. Então é isso. A gente fica por aqui e eu espero o pessoal que nos acompanha no próximo The Veroncast. Um abraço e até a próxima.